seguir o nosso sistema digestório, né? A primeira aula foi a parte da boca, dentes ali, né? A segunda aula a gente falou sobre o estômago, né? As absorções, o que ocorre, as quebras, né? E daí vocês lembram que lá no finalzinho, né? No estômago, lá, finalzinho da aula, foi falado, né? Que então quando o alimento está em condições já de começar a ser absorvido, ele sai do estômago e entra no duodeno, né? No intestino delgado, o duodeno, que é a primeira parte desse intestino delgado, tá, pessoal? Então aqui a gente pode ver uma imagem que vocês provavelmente já tenham visto lá na anatomia, né? Do intestino delgado, né? Com todas as suas partes, né? Duodeno, né? Jejuno, ilho, né? A parte de seco, colo. E daí cada parte aqui nessa figura, então o intestino delgado absorve água, nutrientes, né? Mais água. Então isso a gente vai ver agora no decorrer da nossa aula. Então o nosso intestino delgado, ele tem uma motilidade, né? Então para que serve? Então tudo isso, essa motilidade existente no nosso intestino delgado, ela serve para digestão e para absorção dos nutrientes, né? Então ela mistura esse quimo, né? Que veio lá no estômago, né? E com as enzimas digestivas presentes, né? E também com as secreções pancreáticas. Fazendo o que é o quê? Que o nutriente seja exposto a essa mucosa intestinal para que possa ocorrer a absorção dos nutrientes, né? Que faz com que a gente mantenha a vida, né? No caso de um animal, esses nutrientes vão fazer o quê? Eles vão fazer com que o animal tenha mais leite, mais carne, mais lã, né? Ovos, gordura, então todos os nutrientes necessários para que o animal se desenvolva, tá? O quimo, né? Então, essa sobra que não é absorvida, né, no intestino delgado, depois que ele passou por todo esse intestino delgado, que é um trato muito grande, né, pessoal? Ele pode ter de 4 até 11 metros, eu acho, se não me engano são 11 metros, a literatura cita. Então, vai ocorrendo todas essas ações das enzimas digestivas, mais das secreções pancreáticas, e ocorre o quê? A absorção da gordura dos... O que não foi mais absorvido, quando chegou lá no finalzinho do intestino delgado, o que não é mais absorvido, né? Ele segue para o intestino grosso, então, tá, pessoal? E quem faz toda essa contração, né, pessoal? Faz essa motilidade do intestino, né? Quem faz essa inervação para que ocorra é via parasimpática e via simpática, né? Parasimpática através lá do nervo vago, que vai aumentar a contração do músculo liso, né? Claro, vai verificar a presença do alimento, né? Ali do quimo, e ele vai acabar, ele faz com que ocorra essa contração. E simpática através lá das fibras a fibra do gânglio celíaco, e mesentério superior, fazendo com que diminua essa contração, no caso, quando o alimento já fez a passagem pela parte do intestino delgado. E lá no intestino a gente diz que duas fases. A fase digestiva, né, é onde o conteúdo ainda está sendo digerido, ou seja, ele ainda está sendo quebrado. Ele veio do estômago, mas ainda tem muitos nutrientes que precisam da ação das enzimas e do suco pancreático, da bile, para que ele possa ser absorvido. Então, é a parte onde ainda pode ocorrer a digestão, então ainda pode ocorrer quebra, tá? E a fase interdigestiva é onde já não tem mais capacidade de ser digerido, né? Tudo que o alimento poderia proporcionar, né, de nutrientes para o intestino captar, já foi. Então, o que acontece? Ocorre a fase interdigestiva, tá?
E aí, nessa fase digestiva, que é a que ocorre ainda quando existe a possibilidade de quebra para ser absorvida, né? A gente diz que existe 2 tipos de contrações, tá, pessoal? Então, existem as contrações segmentares, onde elas não são propulsivas. Ou seja, vocês estão vendo aqui nessa primeira imagem aqui, ó, e ela dura, cada contração dessa, ela dura em torno de 4 a 5 minutos. Tá? Então, o alimento veio lá do estômago, entrou através do duodeno no intestino delgado, e ela começa a ter essas contrações aqui. Tá? O que elas seriam? Se vocês veem, ó, é como se fosse uma contração, a gente diz como se fosse amaciando. Assim, a gente, para vocês imaginar como fosse, sabe o gatinho quando ele fica palpando? É a mesma coisa essas contrações, é como se estivesse apertando, assim, ó, ocorre essa contração, ó, ela não é propulsiva, ela é no local, ó, ocorre como se fosse uma maceração do alimento, não, mas claro que não é uma maceração, mas uma quebra. Para quê? Para que esse alimento possa ser ainda absorvido, porque as enzimas vão penetrar nele. Tá? Então, essa inicial, que não é propulsiva, ela dura em torno de 4 a 5 minutos. Então, o alimento vem nessa parte do intestino e fica de 4 a 5 minutos ali sofrendo ação dessas contrações. Ó. São contrações como se estivesse apertando o alimento. Após, o que acontece? Vem uma onda peristáltica fraca, mas propulsiva, tá? E aí o que ela faz? Como esse alimento já sofreu de 4 a 5 minutos essas contrações, vem essa onda e leva esse alimento adiante, em torno de 10 centímetros, tá? O que vai acontecer daí? Novamente ocorre contrações de 4 a 5 minutos e outra onda propulsiva, tá, pessoal? Então, assim vai ocorrer por toda a parte da fase digestiva, né, do intestino delgado. Inicialmente, uma contração onde ela vai apertar, né, contrair, né, o alimento na parede ali do intestino, né, para que ele possa ter contato com as enzimas, e depois vem uma propulsiva de 10 centímetros. Depois, novamente, uma contração, depois, novamente, uma contração peristáltica para levar esse alimento adiante, tá? E a gente pode ver, ó, pessoal, as contrações, né, quando elas não são elas são responsáveis, na realidade, pela mistura, elas não são propulsivas, né, sem a impulsão do bolo, ó. É como se fosse uma onda, assim, mas sem levar, não tem propulsão. O alimento só fica ali sofrendo ação. Contrai, distende, tá? Sem ocorrer a impulsão desse bolo, tá? Fazendo com que ocorra o contato, então, com essas enzimas e com essas secreções que vão ocorrer. Tá? Já na fase interdigestiva, né, pessoal? Então, o que é? Seria uma função de limpeza. Então, inicialmente ali ela vai quebrando, vem a onda e leva adiante. No momento que ela vê que não tem mais, né, não tem mais nutrientes para ser absorvido, o que ocorre? Vem uma motilidade, né, vem uma onda forte, né, e potente, que vai cobrir grandes extensões, provavelmente em torno de 1 a 2 metros, e ela leva esse alimento adiante, né? Então, macera, segue um pouquinho, absorve, aí quando não tem mais o que absorver, vem essa onda, né, que a gente chama de complexo de motilidade migratória, né? Então ela vem para limpar. Para quê? Para quando tiver novo alimento, essa parte do intestino tá toda limpa, não ter resto de alimentos que não tem mais a função, né? Não tem mais o que ser absorvido, ser quebrado, tá? Então, para vocês entenderem uma diferença entre digestão e absorção, então a digestão seria a degradação química desses alimentos, né? Então, eles são quebrados em moléculas que podem ser absorvidos. Porque quando a gente ingere um alimento, ele está
condições que ainda não pode ser absorvido. Ele precisa que todas as enzimas, tanto do estômago, né, a própria amilase lá na boca, né, sejam absorvidas. Então, vai secando, ó, as enzimas, né, tanto a salivar, a gástrica, a pancreática, todas essas secreções vão fazer o quê? Com que esse alimento consiga ser quebrado, né, para que lá dentro do intestino, né, através desse movimento lá, na luz intestinal, eles consigam ser absorvidos, né? E essa absorção é através de microvilosidades, né, que são bordas em escova, né, das células epiteliais intestinais, que a gente vai ver em seguida. Então, pessoal, o que é muito importante, né, a gente frisar aqui, é que para que ocorra tanto a digestão quanto a absorção, né, pessoal, a parte fisiológica do animal, ela precisa estar dentro de um bem-estar, né? Então, que nem, por exemplo, se o animal ele está sofrendo um estresse calórico, né? Sofrendo um estresse calórico, provavelmente a temperatura dele corporal vai estar elevada. Então, as enzimas já não vão estar conseguindo agir perante o alimento. Então, muitas vezes não vão conseguir quebrar. A amilase, lá, a salivar, já não vai conseguir quebrar o carboidrato. Lá no estômago, ele não vai conseguir digerir, ele vai ter uma grande produção de ácido, do ácido clorídrico, né? E o alimento vai acabar vindo para o intestino muitas vezes mais ácido. Então, ocorre um desequilíbrio. Então, muito importante, vocês nunca podem esquecer, é que toda essa fisiologia, ela ocorre dentro de um bem-estar animal. Então, por isso, a zootecnia, a gente diz, né, e frisa, o bem-estar animal é muito importante, porque não adianta tu dar a melhor ração, tu ter o melhor plantel, se o teu animal não está dentro de condições onde ele pode expor todo o potencial dele e ali, no caso, o alimentar que ele está sendo recebendo, né, pessoal? Então, aqui a gente pode ver, né, através dessa imagem, então, o alimento vem, né, começa a sofrer a digestão, ou seja, essa quebra, né? Quando essa quebra chega num tamanho onde as partículas conseguem, o lúmen do intestino, né, conseguem absorver, ocorre a absorção, tá? E nas paredes do intestino, a gente encontra as criptas de Lieberkühn. Essas criptas, né, elas são umas glândulas tubulares e elas são muito importantes, porque elas elas secretam uma grande quantidade de água, tá? Lá na luz intestinal. Então, essa água, ela acaba, é o que necessita para toda a movimentação desse alimento, né? Para ocorrer as quebras, para ocorrer esse transporte desse alimento, tá? Aqui a gente pode ver uma imagem, né, de uma extensiária da superfície do intestino, onde vocês podem ver, né, as projeções, as vilosidades, né, pessoal, essas vilosidades aqui, ó, que são em borda de escova, né, então o alimento vem pelo intestino, né, e o que ele faz? Ele começa a percorrer essas vilosidades. Nessas vilosidades, ela começa a pegar os nutrientes, né? Então, por que ocorre essas vilosidades? Essas vilosidades, para quê? Para que elas aumentam de 10 a 15 vezes a absorção, tá? E essas velocidades, elas são recobertas por uma membrana que a gente chama de borda em escova, que aumenta ainda mais a área absortiva, em torno de 100%. Tá? Quando vocês estiverem já trabalhando nos setores, que eu sei que muitos já estão trabalhando, vocês vão ver assim, alguns trabalhos, né, dependendo da área, que fazem com que você faça a análise das velocidades do intestino, faz a coleta do intestino quando faz o abate final ali para avaliar e faz a coleta do intestino. Aí tu consegue ver, por exemplo, de um tratamento controle que não teve um alimento e um que teve um alimento especial, que teve um maior ganho de peso. Tu consegue ver que
o controle comparado com o que ganhou maior peso, muitas vezes aumenta o número de velocidades. Então, aumentando a velocidade, vai aumentar o que? A área absortiva. Então, o animal vai ter uma maior absorção dos nutrientes e com isso vai ter um maior rendimento, tá, pessoal? Então, por isso que eu digo assim, a parte do sistema digestório eu acho bem importante, não me aprofundo, dou o básico para vocês. Quem for seguir para mestrado, doutorado e nas áreas específicas vai estudar detalhadamente a absorção. Mas o inicial para vocês entender seria isso, tá, pessoal? A gente pode ver uma imagem, né, no computador, ele tem a mitocôndria, o retículo plasmático e aqui a borda em escova, ó, pessoal, né, que faz com que aumente essa absorção. Então aqui a gente pode ver uma imagem ali, ó, foi feito, aqui está o intestino, né, foi feito um corte, né, um corte, e a gente pode ver aqui as células, tá, uma fração. Aqui embaixo, onde está as criptas de Lieberking, que é importante, que secretam a água, que fazem para limpeza, né, servem para movimentação de todo esse quimo que está dentro do intestino, tá? Aqui ao lado vocês já podem ver, ó, os vasos, as redes de capilar, né? Porque no momento que passa por essa borda, passa pela essa borda de escova, pelas velocidades, já vai para a rede de capilares, que vai ser absorvido e levado a todo o nosso sistema, né? E aqui em amarelo, no meio, a gente pode ver os vasos linfáticos, que captam principalmente a gordura, tá? Aqui foi feito um corte, né? Para vocês verem a imagem aqui das microvelocidades. E uma mais aumentada dos vírus. Tá, pessoal? E a mesma imagem, somente num corte diferente, né? Então aqui a borda em escova, né? As membranas, né? Todo o canal de capilares, né? Que fazem a absorção, né? E ali no meio, então, tem a parte dos linfáticos. Então, lá dentro da célula, né? Lá, ó, no intestino delgado, foi feito o corte nas velocidades, né? Que as criptas de Lieberking, o vaso linfático, né? Então, a gente, pegando essa imagem, ó, desse corte, a gente pode ver as criptas, né, de Lieberking. O que tem? Tem células de Panet, células regenerativas, né? Essas células de Panet, elas produzem água, principalmente, também. As células regenerativas, caso ocorra alguma lesão, ocorra a nível intestinal, elas estão lá para se regenerar, tá? Células enteroendócrinas, né? Que fazem o quê? A produção dos hormônios, né? Da parte endócrina. Células caliciformes e que são responsáveis principalmente pela produção de muco, né? O muco que serve para proteger, que esse alimento ele vem lá do estômago e ele tem muita quantidade de ácido clorídrico, né? Então as células caliciformes produzem um muco que serve para revestir e proteger, e as células absortivas, tá, pessoal? Aqui vamos ver se eu consigo isso. Então, aqui eu esqueci de tirar as minhas coisas. Então, ó, e daí então, pessoal, o que vem a ser a diarreia? Quando que ocorre uma diarreia? Vocês viram ali a parte de absorção. Então, a diarreia não é nada mais, nada menos que quando ocorre um desequilíbrio entre a secreção e a absorção. Ou seja, a célula acaba secretando muita água e não tem a absorção suficiente. Isso pode ocorrer por quê? Pode ocorrer pela uma presença de um patógeno, né? Uma bactéria, né? Então, algo dentro do intestino não está de acordo fisiologicamente. Alguma coisa não está desequilibrada. Então, o organismo, para tentar eliminar essa, por exemplo, se for uma bactéria, o que ele faz? Ele faz uma secreção, né, uma maior de água para que ocorra a diarreia, ou seja, para que ocorra a limpeza, né? Ele não está conseguindo absorver muita água.
E aí nós temos também, né, ali nas bordas da escova, dentro das vilosidades, a gente tem os enterócitos. E eles são células epiteliais lá que recobrem as criptas, né, pessoal, das vilosidades. E ele tem também a função muito importante de absorção e de transporte do nutriente para os outros tecidos do corpo. E eles também funcionam como uma barreira imune, né, quando a entrada de toxinas e patógenos, tá? Cada enterócito, ele possui 2 tipos de membrana, tá? Ele pode ser apical, que é na superfície da célula e ela faz contato direto com o lúmen ali, tá? Ele tem uma camada gelatinosa e tem um alto conteúdo proteico. E tem o basolateral, que se refere às bases laterais da célula, né? São semelhantes às outras membranas que a gente tem. Então, para vocês entenderem melhor, aqui tem uma imagenzinha, tá? Então, a membrana apical ali, né, pessoal, ela passa pelo lúmen, ela passa e entra para dentro do os capilares para ser absorvida. Então, ela passa pela parede do lúmen via apical. Enquanto a basolateral, ela vem pela lateral do enterócito e passa, tá, pessoal? Então, é outra parte que a gente trabalha também com análise, né? Quando tu faz análise do intestino, tu vê as vilosidades, que nem eu falei antes, né, pessoal? Para ver se aumentou o número de vilosidades, a gente também vê a parte do número de enterócitos. É um marcador para ver se esse aumento do ganho de peso está relacionado com essa parte do intestino. E a digestão do neonato, né, os recém-nascidos. Geralmente, nas primeiras horas de vida, a gente sabe, né, que todos nascem com o sistema digestório ainda não completo, né? A gente começa a produzir, né, todas as enzimas, né, para quebra a partir das primeiras horas. O animal, muitas vezes, a partir do contato com a mãe, né, mamando, muitas vezes contato, né, cada animal com a sua particularidade. Então, as proteínas, nas primeiras horas, elas não são absorvidas, elas não são digeridas, elas são absorvidas intactas. Então, como não existe ainda as enzimas para destruir essa proteína, para quebrar essa proteína, elas não são digeridas, elas são absorvidas intactas, não ocorre a quebra, tá? Então, lá no intestino delgado, além das enzimas que eu já tinha falado, né, da amilase, lá, todas outras, existe também a ação, né, da bile, né, que vai, vocês sabem que vai quebrar a gordura, né, quebrar não, vai emulsificar a gordura, o suco pancreático e enzimas duodenais, tá? Então, todas elas agem fazendo com que esse alimento que veio, esse bolo, esse quimo que veio lá do estômago, sofra a ação delas para que ocorra a quebra e possa ser absorvido. Na saída lá do duodeno, lá na primeira porção, tem umas glândulas que são chamadas glândulas de Brunner, tá? Essas glândulas, elas têm uma secreção rica em muco, né? E esse muco é rico em bicarbonato, tá? Por que que elas existem? Porque quando o alimento vem lá do estômago, ele vem extremamente ácido, né? Então, elas produzem esse muco já para neutralizar a ação desse ácido. Então, esse muco, ele é rico em bicarbonato e ele, então, acaba neutralizando esse alimento, esse quimo que veio de lá extremamente ácido. O que ocorre muitas vezes, pessoal, é que ela pode ser inibida, né, pelas catecolaminas, que seriam a noradrenalina e adrenalina, que são liberadas a partir de um estresse, né, pessoal? Ou o pH não está, né? Então, o que que ocorre? Muitas vezes, a pessoa, o animal, né, você está no humano que é mais fácil, a pessoa
tem dor de estômago, mas é uma dor muito lá embaixo no estômago, não é no estômago, é mais embaixo. São pessoas muitas vezes que sofrem de depressão, de pânico e que estão sempre com, que eu digo, estresse à flor da pele. Então, essas células de Brunner, lá na parede, lá, elas vão fazer o quê? Elas não vão produzir esse bicarbonato. Então, esse alimento ele vai entrar no intestino, no duodeno, muito ácido e muitas vezes acaba causando lesões. Tá, pessoal? Então, essa é a função dessas glândulas de Brunner existentes no duodeno, neutralizar esse quimo, né, que veio lá do estômago extremamente ácido. Então, vamos entrar na bile agora. O que a bile é? A bile serve para emulsificar a gordura. Não é quebrar a gordura. Ela emulsifica, pessoal. É como se fosse um detergente num prato muito gorduroso. Quando tu passa aquele detergente no prato, a gordura, né, emulsificada naquele detergente. É a mesma ação da bile, tá? E também para excretas de bilirrubina, né, que tem lá na bile, onde ela é armazenada. E como ela é liberada? Através da estimulação da gordura do alimento. Então, o alimento chega, né, é visto, aqui tem um alimento muito gorduroso, então vamos secretar bile, tá? Então, o fígado, né, que é a glândula secretora do nosso sistema digestório, né, ele tem a função de secretar a bile, né, que emulsifica a gordura. A bile é secretada lá nos hepatócitos, lá nos canículos biliares, né, e acaba fluindo para o sistema dos ductos biliares, tá? E eles têm, então, capacidade metabólica que pode alterar essa composição, acrescentando mais água, mais eletrólitos e bicarbonato também, tá, pessoal? Então, esses ácidos biliares, né, eles emulsificam essa gordura, esses lipídios, né, da dieta, e eles fazem isso para quê? Para solubilizar os produtos da digestão da gordura, né? Então, conseguir emulsificar para que essa gordura consiga seguir e ser quebrada para ser absorvida, tá? E esses pigmentos, porque todo mundo já viu, né, uma vesícula biliar e sabe que a bile tem uma cor amarelada, esverdeada, né? Depende. Então, esses pigmentos, na realidade, esses pigmentos biliares, eles não têm nenhuma função digestiva, tá? Então, como a vesícula biliar, ela não produz, né? É o nosso fígado lá que secreta, né, a bile, e a vesícula, ela serve somente para armazenar e concentrar a bile durante o período entre as refeições, tá? Então, o nosso fígado produz, através lá dos canículos, né, manda para a vesícula, e a vesícula fica armazenando e concentrando a bile enquanto não há período de refeições, tá? E essa bile, ela passa a ser secretada, né, que nem digo, pela presença da gordura no alimento, né, lá no duodeno. Quem estimula essa secreção são a colicistoquinina, ou células CCK. Elas reconhecem a presença da gordura, né, e vão lá e dizem, bile, tá na hora de tu, vesícula, tá na hora de tu mandar bile para nós. Nós precisamos de bile aqui para emulsificar essa gordura, tá? Então, a secreção da bile é iniciada pela presença do alimento no duodeno, né? Então, essas células aqui de CCK, ou colicistoquinina, né, que estão presentes lá, reconhecem, né, e mandam o aviso. E daí a produção de bile é estimulada, né? Com isso, então, como houve uma secreção, novamente o fígado vai produzir essa bile. Então, como resultado, quase nenhum ácido biliar chega à veia cava, né? Então, geralmente, né, eles são encontrados na circulação sistêmica em baixa concentração, tá? O fluxo desses ácidos biliar do fígado para o intestino e daí para o sangue, né, do
sangue, né? Porta para o fígado e volta para o intestino, que a gente diz. Eu já vou mostrar numa figura onde fica mais fácil de vocês. Então, lá, tá aqui o nosso fígado. Eu vou explicar aqui que fica mais fácil do que ler lá. Então, o nosso fígado tá aqui. Tá? Então, ele produziu, aqui os hepatócitos produziram, aí a vesícula aqui armazenou, aí chegou o alimento lá no intestino. Aí, o que as células CCK lá dizem, ó, estamos precisando de bile. Então, produz a bile. Aí, foi armazenada, foi emulsificada todo a bile que sobrou, né, esse restante, ele volta, né, esses sais biliares, depois que eles emulsificaram, 95% retorna, tá? Desses 95%, quase que a totalidade, pode ser de 70% a 95%, retorna ao fígado, por esse sistema porta hepática, tá, pessoal? Então, ele volta novamente para o fígado, que diz que no restante da nossa circulação sistêmica, muito pouco é encontrado, tá? E 5% é eliminado nas fezes. Então, o fluxo de ácidos biliares no fígado, para o intestino e daí para o sangue, a gente chama de circulação enterohepática, né? Que é feita lá pelo sistema porta hepático, tá? Ó, então, os ácidos biliares chegam ao fígado via circulação porta, estimulam a síntese da bile e assim inicia um sistema de retroalimentação positiva, né, para adicionar a bile novamente pelos hepatócitos. Aqui a imagem que está descrita anteriormente. E a digestão e essa absorção, como é que ocorre? Então, aqui nós temos uma gordura na dieta, né? Então, lá no estômago, ela sofre, né, ação aquecedora, né, pela temperatura, né? Então, ela forma glóbulos de gordura, né? Quando chega lá no duodeno, ela sofre exposição da bile, né? Ou seja, a emulsificação da bile, né? E ela acaba fazendo o quê? Formando gotículas emulsificadas, né? Então, em menores partículas, né? Lá no jejum, ela se junta com a lipase, com a colipase, com elementos biliares, e aí ela forma o quê? Uma micela, ou seja, fragmentos menores ainda, né? Ainda no jejum, através da água, né, que lá das criptas de Liber King, né, das células de Panet que produzem a água, fazem com que ocorra um transporte direto, né? Então, entra lá via os enterócitos, tá? E no ilho, lá no ilho a gente tem umas células especializadas de cotransporte de sódio, né? Que também são responsáveis por absorver essa absorção dos ácidos biliares. Essa parte de cotransporte, de transporte de sódio e esses outros, pessoal, isso fica para uma parte mais, numa pós-graduação, mais especificamente. Agora vocês entendendo que essa gordura ela vem, aí ela é feita a emulsificação, aí a lipase quebra ela, a água acaba, né, diminuindo essas micelas em menores partículas para que os enterócitos possam absorver e seguir pela toda a nossa parte a parte circulatória, né, alimentando todo o nosso organismo, tá, pessoal? Bom, essa secreção, isso aqui é como se fosse um resumo para vocês, né? A secreção biliar, produzida e secretada pelo fígado, armazenado lá na vesícula, né? E ela é ejetada na luz do intestino através, né, estimulada da célula CCK ou policistoquinina, né, lá na vesícula. E então, e auxilia na digestão e absorção dos lipídios e emulsificar as gorduras. Tá? Aqui como se fosse um resumo dessa secreção biliar. Tá? A secreção que nós temos é a secreção pancreática, né? Ela é exócrina, né? São indispensáveis para a digestão dos nutrientes mais complexos, principalmente as proteínas, né, pessoal? A bile seria a gordura, as pancreáticas seriam proteínas, amidos e triglicerídeos, tá?
Essas enzimas, né, pancreáticas digerem principalmente a proteína, né, a tripsina, que são especialmente danosas, né, para nossas células, porque se elas chegassem em forma de essas enzimas pancreáticas, né, essa proteína, se elas chegassem, elas poderiam agir, como é que se diz, elas poderiam lesar a nossa parede do nosso intestino, porque a parede do nosso intestino também é uma proteína, né? Então, por isso, elas são sintetizadas em formas de zimogênios, né? Ziminogênios, que a gente chama, que são umas enzimas. Então, elas ficam armazenadas lá naquelas vesículas ou nos grânulos. Então, quando as células têm a estimulação, esses glândulos se fundem, né? E liberam o conteúdo lá no lumen duodenal, fazendo com que a forma ativada da enzima, essa forma, né, ocorra essa quebra através do suco intestinal, tá, pessoal? Isso tudo é através da estimulação vagal, né? Ou seja, através de estímulo, né? Esses estímulos podem ser o quê? Iguais ao que a gente viu lá no início na boca, na amilase salivar, na produção do suco gástrico, no estômago, né? Do ácido clorídrico, né? Através da visão e do aroma, né? Elas já induzem, né, a resposta. A gente enxerga, se tu tá com fome, enxerga um alimento, tu já começa a ter uma maior produção de saliva. Para quê? Porque tu imagina que tu vai se alimentar, né? E a mesma coisa o cheiro, né? Que nem eu digo, muitas vezes no churrasco o cheiro é melhor do que o gosto, né? Então esse aroma já faz com que aumente a produção de saliva, aumente a produção de ácido clorídrico, e lá no estômago, lá no intestino também, lá aumento da produção da secreção pancreática. Essa parte a gente chama da parte cefálica, né? Onde não existe ainda o alimento, mas sim só as respostas, né? São resposta à visão e o aroma, né? A gente enxergar e sentir o cheiro do alimento, né? Depois ocorre a fase gástrica. O alimento já está lá no estômago, né? Ocorreu a distensão do estômago, causado pelo reflexo vagal, né? E aí, então, diz, ó, o alimento está vindo. Vamos dar jeito de estimular essa secreção pancreática, porque o alimento está vindo e nós precisamos quebrar ele, né? Então, nessa parte onde já tem o alimento lá no estômago, é a fase gástrica. E quem faz essa estimulação lá da secreção gástrica também são as células de CCK, né? A colicistoquinina ou a secretina também, são duas, né? Que no momento que elas têm a presença do alimento, né? Daquele quimo, né? Daquele alimento para ser quebrado, ela faz com que ocorra a secreção pancreática. Então, nessa parte, quando o alimento já está lá no duodeno, a gente chama, né, a fase duodenal intestinal. Então, o alimento já está presente lá, a célula CCK viram, ó, tem um alimento, esse alimento tem bastante proteína, a secretina também, ó, tem amido, né? Vamos dar jeito de secretar a secreção pancreática para seguir fazendo a quebra para absorver os nutrientes. Essa secretina, ela é principalmente rica em bicarbonato, né? Que serve para neutralizar, porque durante toda a parte do intestino, né? Precisa do bicarbonato para ocorrer essa neutralização, né? É rica em enzimas, tá, pessoal? Então, esse suco pancreático, né? Ele promove a alcalinidade através da secretina, lá, né? Do bicarbonato. E as enzimas digestivas, né? Então, ele produz enzimas digestivas para quebrar proteínas, lipídios e carboidratos, que vieram, né? E ainda não foram quebrados. Então, ó, a alcalinidade através do bicarbonato e as enzimas. Daí a proteína através da tripsina, né? Na digestão direta da proteína, a quimiotripsina também da proteína, a lipase, né? Na gordura, e a amilase pancreática na parte de carboidratos.
na figura, onde a gente pode ver, né? Então, a secretina, né? Veio o alimento ácido, né? Ela vai estimular lá a secretina, né? Na mucosa, né? Do adenal. E aí, o que acontece? O pâncreas vai lá e vai fazer a produção e a secreção do quê? De bicarbonato, né? Então, a secretina avisa, ó, esse alimento está muito ácido, vai causar dano. O que o pâncreas faz? Libera a secreção de bicarbonato. A mesma coisa ocorre nos lipídios, né? Então, veio um alimento muito gorduroso, chegou lá, ele já foi quebrado, ele foi emulsificado, né, em micelas, mas é um alimento que está muito gorduroso. Então, a ação, né, a colicistoquinina, né, ela avisa lá para o pâncreas, ó, aumenta a produção de lipase, porque esse alimento está muito gorduroso, ele precisa ser quebrado. Tá? Essa ação, daí aqui as ações, né, da colicistoquinina, né, então a secreção pancreática rica em bicarbonato para melhorar a ação das enzimas, né, é uma secreção rica em enzimas. Ela faz também o aumento do tônus pilórico, ao mesmo tempo que ela reduz os movimentos do estômago, né, e fazendo com que a velocidade reduz a velocidade do esvaziamento gástrico, ou seja, como esse alimento está muito gorduroso, ele vai ter que demorar muito mais tempo, né? Porque senão ele não vai conseguir absorver. Então, ela também promove essa redução, fazendo que lá ó, o estômago diminui e aí não manda mais comida, porque aqui está muito gorduroso, nós vamos demorar mais tempo para conseguir quebrar essa gordura para conseguir ser absorvida. Então, não manda o alimento, porque vamos dar uma segurada aí. Né? Então, ela também aumenta as contrações da vesícula biliar, que nós já vimos lá anteriormente, né? E relaxa o esfíncter de Oddi, né? Que é onde é liberada. Então, faz com que a bile vá para o duodeno, tá? Então, pessoal, é o principal da parte do intestino delgado. As principais enzimas secretadas, a parte fisiológica básica para vocês entenderem como que ocorre inicialmente essa absorção do alimento na parte do intestino delgado, tá? E agora a gente vai ver a parte do intestino grosso, tá? Essa parte do intestino grosso, o que que é? É a mistura, né, o resto que veio lá do intestino delgado e que não foi, não tem mais o que ser absorvido. Né? Ele ainda permanece no intestino delgado, grosso lá, para absorção de água e eletrólitos, né? E alguma fermentação orgânica que se escapa, né? Ou alguma outra fermentação, dependendo da espécie, tá? Então, ela é através de uma mistura, ela funciona pela retropropulsão e propulsão, né? E o que eu falei ali do armazenamento de água, armazenamento das fezes e a fermentação, né? De alguma parte ou dependendo da espécie, tá? Então, aqui a gente pode ver, né? A anatomia de diversos animais, né? Espécies, né? E, então, essa parte aqui seria a parte. Eu não vou me aprofundar, assim como eu não me aprofundei na parte do intestino também, e nem no estômago, porque é a parte dos seminários, né? É aqui que eu quero que vocês se detenham, né? Enquanto lá nos ruminantes é lá no estômago, que ocorrem as fermentações, né? Nós, os mamíferos, os outros carnívoros, durante, né? O que ocorre, né? Dessa fermentação, essa digestão, o que vai ocorrer, a quebra, né? No equídeo, né, essa fermentação ela é uma fermentação pós-gástrica, então vocês vão se deter nisso. O coelho, né, quem pegou o coelho tem uma característica em função dele fazer a secofragia, né, que é a ingestão das fezes. Por que isso ocorre, o que é isso? Então, já dando uma pincelada nos seminários, tá? As aves também, a parte de moela e a parte de fermentação pós-gástrica, tá, pessoal? Só para vocês mais ou menos já, não sei se alguém já andou dando uma olhada, mas já ir se familiarizando com relação aos seminários. Então, como eu falei inicialmente, né, esse funcionamento, né,
do intestino grosso, ele funciona como um marca-passo, né? Uma retropropulsão que a gente diz. Então vem uma onda, né? E leva o alimento, tá? Essa onda leva o alimento por propulsão para cima, né? Quando chega nessa parte, vem um outro estímulo e fica ocorrendo essa retropropulsão que a gente diz. Então, o alimento ainda fica aqui nessa parte, fazendo o quê? Absorvendo água, eletrólitos, né? E mais alguns nutrientes que possam ter escapado, ocorre nessa parte, essa retropropulsão, ocorre a absorção ainda. Aí, depois que ela passa por aqui, ela cai, né? Uma retropropulsão. Aí ele vai e vem ainda sendo alguma coisa absorvida, tá? E depois ela cai, né? Na parte final, que é uma parte somente como se fosse de depósito, né? Para ser eliminado, tá, pessoal? O reflexo da defecação, né, pessoal, nada mais é que o enchimento das porções finais do intestino grosso, né, que vai lá estimular as paredes nervosas, né, que tem presente, e através desses impulsos ocorre a defecação, né? Então, isso aí tudo vai ocorrer de acordo com o quê? Com a frequência ocorre, né, de acordo com impulsos nervosos e a quantidade de alimento, né? Ele pode ser em menor quantidade, várias vezes, ou pode ser uma vez em maior quantidade, né? Então, ocorre lá, ao mesmo tempo, ocorre relaxamento do esfíncter, né? Fazendo com que ocorra o reflexo da defecação. Tá? Então, o esfíncter externo do ânus também é relaxado e as fezes são eliminadas. Se não ocorrer, então, toda essa parte fisiológica, né, dos estímulos e o relaxamento dos esfíncter ocorre com que não consiga ocorrer a defecação. Claro, tem algumas espécies que não controlam o esfíncter, né, pessoal? Então, elas não têm o reflexo de esfíncter, elas não se posicionam para que ocorra o reflexo da defecação, né? Um exemplo é cães, né, que muitas vezes, cães que sofrem de problemas de traumas em coluna e eles não conseguem se posicionar para defecar, muitas vezes ocorre problemas, né? Então, nós, né, que nem nós humanos também, se nós não tiver uma posição adequada, muitas vezes a gente não consegue relaxar os esfíncteres e não consegue fazer com que ocorra a defecação. Tá, pessoal, deixa eu parar a gravação.